Olá, vamos dar continuidade à nossa disciplina de ciências com o conteúdo hoje eletricidade e magnetismo, os fenômenos, elétricos e magnéticos e também a organização dos sistemas ecológicos, lá no livro de biologia. Então vamos pensar um pouquinho na nossa vida sem a eletricidade. Já pensou em passar aí aproximadamente uns 3 dias sem algum tipo de eletricidade? Nem pilhas, nada. Pessoal, é complicado, né? No mundo onde que nós vivemos hoje, ele envolve eletricidade. Então, a eletricidade é essencial para o nosso cotidiano, né? Pessoal, então nesse conteúdo nós vamos estudar então os fenômenos, né? Que é produzido pela eletricidade, então os fenômenos elétricos, ele pode ser produzido pelo o homem ou a natureza também tem, um exemplo é os raios, e também nós vamos aprender um pouquinho sobre magnetismo. Dentro da eletricidade, nós temos as cargas elétricas, né? Essas cargas elétricas, elas podem ser positivas e negativas. Lembra que dentro de uma estrutura do átomo, nós temos as cargas positivas, que são os prótons, que estão dentro no núcleo, né? Junto com os nêutrons, e também na sua eletrosfera, ou seja, ao seu redor, nós temos os elétrons. Quem se movimenta são os elétrons, tá? Então, os prótons, que é a carga positiva, se encontra-se no núcleo junto com o nêutron não possui carga, e em volta desse núcleo existe uma eletrosfera, e nessa eletrosfera, quem faz a movimentação, então, são os elétrons. A interação, então, dessas forças elétricas dos átomos, né, nós chamamos de força elétrica. A força elétrica ela pode ser de repulsão ou de atração. Quando que será de repulsão? Quando os sinais dessas cargas são iguais. Por exemplo, eu tenho aqui o sinal do positivo e positivo, então eles é de repulsão. Carga negativa, repulsão. E atração, quando essas cargas são opostas, né? Por exemplo, aqui eu tenho a carga positiva e aqui eu tenho a carga negativa. Então, são de atração. Claro que se aqui também tivesse a negativa e aqui positiva, também seria de atração, porque são cargas opostas, tá? Então, quando são sinais iguais, é repulsão, eles tendem a se afastar. Quando são cargas de sinais diferentes, elas têm um potencial de atração. Tipos de eletrização. Aqui apenas eu coloquei o de atrito, né? Mas nós temos 3 tipos, tá? 3. O eletrização por indução, aquela que não há contato, né? Entre os corpos. Eletrização, então, por contato, então o nome já fala, por contato, então um corpo é elétrico, né? Um outro corpo encosta nesse outro objeto e ele fica com essas cargas, recebe essas cargas. Eletrização por atrito, então esfrega-se, né, dois corpos por algum tempo e alguns desses elétrons migram então para o outro corpo e nessa migração quem perdeu elétrons ficará carregado positivamente e quem recebeu elétrons então fica carregado negativamente, tá? Lembre-se então um corpo neutro um corpo é neutro, né, quando o número de prótons é igual ao número de elétrons. Quando um corpo recebe ou perde elétron, ele se torna, então, eletrizado, tá? Então, lembre-se que nós temos 3 tipos de eletrização, tá? Por contato, por indução e por atrito, né? Contato a contato com os dois corpos. Indução não há contato entre eles, tá? Eles são próximos, mas não há contato. E atrito ao esfregarmos, né? Realmente você esfrega e um deles vai receber elétrons e outro vai perder.
aquele que perde o elétron, né, ele ficará então carregado positivamente, que ele vai ter mais carga positiva do que a negativa, e aquele que recebeu o elétron, então ele ficará então com a carga negativa, né, ou ficará carregado negativamente. E nós temos também alguns materiais que são bons condutores de elétrons e outros isolantes, tá? Então, não vai deixar a movimentação desses elétrons. Condutores, um exemplo são os metais, né? Então, são bons condutores de eletricidade, ou seja, os elétrons têm facilidade em se movimentar. E isolantes, então, eles bloqueiam a movimentação desses elétrons. Um exemplo disso, então, é a madeira e o plástico. Alguns exemplos só. Nessa imagem, então, aqui nós temos a representação do magnetismo terrestre, né? Lembre-se, então, que magnetismo também tem a movimentação dos elétrons. Aqui nós temos, então, o campo magnético da Terra, que é o contrário, né, da orientação geográfica, né, do hemisfério norte e sul. Então, o campo magnético na Terra, nós temos o norte magnético, que vai ser no sul geográfico. E aqui nós temos, então, o campo magnético sul com o norte geográfico. Lembre-se que nós temos, então, também dentro do magnetismo, né, entre esses movimentação desses elétrons, desse campo magnético, nós temos a repulsão ou a atração. Se for o mesmo polo, o sul com o sul, né, então ele vai se repelir. E se for o norte com o norte, também ele vai se repelir. Agora, se for norte com o sul, ele tem o potencial de atração, tá? Então, aqui, lembre-se também que essas cargas têm uma orientação nessa movimentação. Então, essas cargas elétricas entram pelo sul magnético, né? E saem, então, pelo norte magnético, criando um campo magnético. Corrente elétrica dá origem, então, ao campo magnético. Então, um campo magnético é criado pela influência das correntes elétricas que estão em movimento e pelos ímãs, tá? Então, essa movimentação desses elétrons vai dar origem à corrente elétrica e o campo magnético. Lembre-se, então, que há uma ordem, uma movimentação desses elétrons, né, nesse ímã. Entra sempre pelo sul e sai pelo norte. Então, criando, tá, uma corrente, um campo magnético. Então, e com essa circulação, né, desses elétrons, então se cria-se o campo magnético. O que é ecologia, né? Então, a ecologia é o estudo das relações dos seres vivos entre si e também com o meio, né, em que vivem. Lembre-se, então, que ecologia é o estudo entre os seres bióticos e abióticos, onde ele está inserido. Então, ecologia é a área da ciência que estuda os funcionamentos dos ecossistemas. Não tem como nós falarmos de ecossistema e não dar uma pincelada, então, na ação humana sobre o meio ambiente. Infelizmente, esses efeitos são negativos, né? E se o homem não planejar corretamente as suas ações, infelizmente, nós vamos sentir muito os efeitos negativos referente ao meio ambiente. Nessa imagem, então, nós temos os níveis de organização. Vamos iniciar, então, para a menor partícula, que é o átomo. Então, a união dos átomos formará a molécula. Essas moléculas formarão, então, as organelas, né? Depois, as células, tecidos, órgãos. Então, a união desses órgãos formará um sistema e a união desses sistemas formará um organismo. Então, o organismo é um ser vivo e pertence a uma determinada espécie. Então, a união desse organismo nós chamamos de população. Então, população é um conjunto de organismos de uma mesma espécie e que vive, então, em uma mesma área geográfica.
E a união, então, dessa população nós chamamos de comunidade ou biota. Então, comunidades são populações por espécie distintas que vivem no mesmo local. Então, elas vivem no mesmo local. E a união, então, dessa comunidade nós chamamos de ecossistema. Então, o ecossistema é o conjunto de comunidade ecológica, tanto bióticas ou abióticas, tá? E nós temos a biosfera. A biosfera, então, é a união de todos os ecossistemas presentes. Ecossistema, né? Então, o ecossistema, novamente, é o conjunto, né, de comunidades ecológicas. São os abióticos, né, e bióticos. Essa interação. Então, exemplos de ecossistema. Uma simples planta constitui um ecossistema, um oceano, um aquário, né, que nós muitas vezes temos em casa, uma floresta e também um terrário. Todos eles, então, exemplifica, né, o que é um ecossistema. Então, o ecossistema é uma interação, um conjunto de comunidades ecológicas e está também junto os fatores bióticos e abióticos. Habitat, então, né? O que é habitat? É o lugar onde vive um determinado ser vivo, né? O local. Por exemplo, quando nós pensamos, né? Vamos pensar num animal ali, num elefante, né? Então você pensa lá nas savanas, né? O elefante. Você não vai pensar ele aqui na Amazônia, né? Então por quê? Porque lá é o habitat desse animal. Então, quando habitat é o local onde vive um determinado ser vivo. E o que é nicho ecológico, pessoal? Então, nicho ecológico é o modo de vida, tá? Desse ser vivo. Suas relações, como ele se alimenta, como ele se reproduz. Então, o nicho ecológico é o modo de vida desse animal. E habitat é onde ele está inserido, tá? Então, vamos deixar bem distinto esses dois conceitos. Então, nicho ecológico é o modo de vida, né? As suas relações que esse ser vivo tem, né, dentro de um determinado local. Então, nicho ecológico é o papel de um ser vivo na comunidade em que ele vive. Ok, pessoal? Por hoje é só. Tchau, tchau.